Essa aula começa com uma notícia que já virou tema quente e que vai mexer com a forma como você estuda tempo especial. O Supremo Tribunal Federal julgou em sede de repercussão geral a atividade de vigilante na aposentadoria especial. E eu já te digo a essência bem direto. O STF afirmou que a atividade de vigilante, com ou sem arma, não entra como atividade especial, só com base na periculosidade, para aposentadoria especial, conforme lá o parágrafo 1º do artigo 201 da nossa Constituição Federal. Essa notícia não servirá somente como uma simples jurisprudência, ela será uma porta de entrada para nós entendermos o que é a aposentadoria especial, como funciona o tempo especial dentro das aposentadorias comuns, quais são as vedações pós-reforma, pós-emenda constitucional 103 de 2019 e como que isso tudo se conecta com o controle de constitucionalidade feito pelo Supremo Tribunal Federal. E eu serei bem didático e organizado, porque eu sei que muita gente aqui está retomando os estudos com aquela sensação de ferrugem, com pouco tempo e aquela ansiedade. Então, pessoal, a missão aqui é clareza, mapa mental e previsibilidade. Bom, para quem está chegando agora, meu nome é Teodoro, pode me chamar de Tel. Eu sou professor especialista de Direito Previdenciário, advogado e servidor, e você está no Gabarito Previdenciário, este projeto que é dedicado a te acompanhar até o seu nome estar naquele edital de convocação daquele tão sonhado cargo público. E antes de mergulharmos no conteúdo, eu vou deixar aqui uma reflexão bíblica, porque eu sei que muitas vezes o que nos trava não é o conteúdo ou a falta do conteúdo, mas é a mente. Olha só, seja forte, corajoso, que o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Esse texto está lá em Josué 1:9. Então, um passo por dia, uma aula por vez. Agora uma ferramenta prática para você. Aqui no canal, as playlists estão organizadas na ordem do edital para você estudar com uma trilha e não ficar pulando o tema aleatoriamente. O assunto de hoje estará localizado na playlist Benefícios do RGPS. E aproveite também para ver as demais aulas. Isso tudo complementa perfeitamente a tua preparação. E bem rapidinho aqui eu quero te dizer que eu deixei na descrição desse vídeo os links para o e-book gratuito e para a Masterclass. Lembrando a você que o nosso grupo de estudo está a todo vapor, já com os desafios semanais. Então se ajeite, pega aquele cafezinho ou chá, posicione o teu caderno, porque nós vamos desbravar mais um tema importante no direito previdenciário, que é a aposentadoria especial, tempo especial e o controle de constitucionalidade. Vamos nessa? Para você se organizar, a aula terá 6 capítulos. Então nós começaremos com o que o STF decidiu no tema 1209 e por que isso é importante. Nós vamos conceituar e estruturar a aposentadoria especial. Como se prova essa aposentadoria especial através do perfil profissiográfico previdenciário, do laudo técnico das condições do ambiente de trabalho e o que a banca cobra. Tempo especial nas aposentadorias comuns, conversão e pegadinhas. Quais são as vedações pós-reforma, idade mínima, conversão e pós-aposentadoria especial. E por último, e não menos importante, como funciona o controle de constitucionalidade. Como que o Supremo Tribunal Federal manda no jogo quando a discussão vira constitucional. Eu já vou te pedir, se isso faz sentido para você, deixa o like agora, porque além de ajudar o canal, isso orienta o algoritmo a te sugerir conteúdos que ajudam na tua jornada e nos teus estudos. E comenta aqui embaixo tempo especial para eu saber que você ainda está comigo. Então vamos começar pela notícia. O Supremo Tribunal Federal julgou um recurso em repercussão geral, o chamado tema 1209. E o centro da discussão foi a seguinte: dá para reconhecer a atividade de vigilante como especial só pela periculosidade, independente de porte de arma, antes e depois da reforma? E o recado que ficou foi: não dá.
o STF afirmou que o vigilante com ou sem arma não se caracteriza como atividade especial para fins de aposentadoria especial, quando aquele argumento é apenas a ideia genérica de atividade perigosa. Então, como nós percebemos, a atividade de vigilante, ela está sendo discutida, foi discutida no âmbito constitucional. Antes, essa discussão estava limitada à interpretação de decreto e à interpretação do que nós chamamos de anexos de decreto. E aqui vai o primeiro mapa que você vai anotar. Periculosidade não é sinônimo automático de atividade especial no RGPS para aposentadoria especial. Isso pode parecer contraintuitivo, mas é exatamente essa pegadinha que vira a questão. Sendo assim, o STF fechou a porta para o reconhecimento do vigilante como atividade especial via periculosidade. A partir de agora eu vou te mostrar o que é de fato a aposentadoria especial e por que ela não depende do nome do cargo, mas sim do raciocínio, da lógica jurídica por trás. A aposentadoria especial é para quem trabalha por um tempo mínimo sob condições que prejudiquem a saúde ou a integridade física, cumprindo requisitos legais e prova exigida. Pois bem, no Regime Geral de Previdência Social, no RGPS, a lei fala em 15, 20 ou 25 anos, conforme o grau de agressividade do ambiente. E aqui vem as palavras que a banca ama: exposição habitual e permanente, não ocasional nem intermitente. E atenção, gente, a aposentadoria especial no RGPS historicamente foi construída com base na ideia de agentes nocivos, químicos, físicos e biológicos, ou então a associação deles. E esse detalhe é crucial porque quando você muda o fundamento para a atividade perigosa em tese, você entra num terreno em que o STF cobra uma leitura mais dura do texto constitucional. Então grava que não é o nome do cargo que dá tempo especial. É prova de condição especial dentro do modelo jurídico correto. Portanto, o que nós vimos até aqui é que a aposentadoria especial tem conceito, tem base e tem linguagem de prova, ou seja, de comprovação. E nos próximos instantes eu vou te mostrar como é feita essa comprovação. E por que o PPP e o LTCAT são o coração do tempo especial. Se você quer passar no INSS, você tem que pensar como INSS. Então, sem prova, não existe direito. O documento mais cobrado é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, que é o PPP. Ele é o retrato do ambiente de trabalho do segurado. Só que ele não pode ser somente uma folha bonita. Ele, o PPP, precisa estar coerente com base técnica. E é aí que entra o laudo técnico de condições ambientais do trabalho, o LTCAT. E esse documento é feito por um profissional habilitado. E aqui está a pegadinha clássica. Muita gente acha que basta provar que a atividade era arriscada. Mas na prática previdenciária, o que pesa é: houve exposição a condições especiais? Qual agente? Qual a intensidade? Qual a frequência? Era permanente ou não? Qual base técnica sustenta o PPP? Pois bem, meu querido, minha querida, se isso está ficando claro, deixa o like, escreve PPP nos comentários e eu gosto de saber onde a turma está acompanhando. Em suma, nós vimos nesse capítulo que tempo especial depende de prova e de coerência técnica. Sendo assim, se mantenha firme na aula que você aprenderá a diferença que muda tudo. Existe diferença entre a aposentadoria especial e usar um tempo especial numa aposentadoria comum. E agora vem o ponto que mais derruba o aluno. Existem dois caminhos diferentes. Caminho 1, você fecha os requisitos para aposentadoria especial. Caminho 2, você não tem os 15, 20, 25 anos que são exigidos para aposentadoria especial. No entanto, você tenta usar um tempo especial para somar numa aposentadoria comum. E aqui eu já deixo a regra bem objetiva. A conversão do tempo especial em comum para fins de benefícios só se aplica ao trabalho prestado até 13 de novembro de 2019, que é a data da nossa emenda constitucional 103 de 2019, conhecida também como Reforma da Previdência. Ou seja, se a banca te der tempo especial depois dessa data e tenta converter com multiplicador, acende o alerta porque a norma administrativa deixa um marco bem claro. Agora nós vamos aos fatores de conversão.
Quando falamos em conversão para aposentadoria comum, a tabela mais cobrada é a conversão do tempo especial de 15, 20, 25 anos para o tempo comum de 30 anos, ser mulher, e de 35 anos, ser homem. Então, se o tempo especial é de 25 anos, o fator de conversão será de 1,20 se mulher e 1,40 se homem. Se o tempo especial é de 20 anos, o fator de conversão será de 1,5 se mulher e 1,75 se homem. E finalmente, se o tempo especial for de 15 anos, o fator de conversão será de 2 para mulher e 2,33 para homem. Então, traduzindo, você pega o tempo especial reconhecido e multiplica pelo fator. Então, nós temos aqui um exemplo. O segurado tem 10 anos reconhecidos como especial de 25 anos. Se for homem, esses 10 anos vão se aplicar o fator de conversão de 1,4 e ele terá 14 anos de tempo comum. Se mulher, esses 10 anos trabalhados como especial será multiplicado pelo fator de 1,2 e ela terá 12 anos de tempo comum. Exemplo 2. O segurado tem 8 anos em atividade especial de 20 anos. Lembrando que 20 muda o fator de conversão. Então, se for homem, esses 8 anos serão multiplicados por 1,75. Esses 8 anos se transformarão em 14 anos de tempo comum. Se for mulher, esses 8 anos são multiplicados por 1,5, ou seja, esses 8 anos trabalhados em tempo especial se transformará em 12 anos trabalhados em tempo comum. No exemplo 3, nós temos uma atividade de 15 anos, que em tese é a mais pesada, ou seja, a mais prejudicial à saúde e à integridade física. Então, vamos ver que nesse exemplo ele tem 6 anos de atividade especial. Se for homem, esses 6 anos é multiplicado por 2,33, então esses 6 anos viram 13 anos,98, ou seja, praticamente 14 anos de tempo comum. E se for mulher, esses 6 anos é multiplicado por 2, esses 6 anos viram 12 anos. E aqui vai a pegadinha de prova. A conversão não transforma tempo comum em especial, é só de especial para comum quando a regra permite. Então lembremos que essa conversão no RGPS fica limitada ao marco de 13/11/2019, data da nossa reforma previdenciária. Pois bem, meu querido, pois bem, minha querida, então vamos ao resumo do capítulo 4. Primeiro eu identifico se o caso é aposentadoria especial ou aposentadoria comum com tempo convertido. Depois eu olho a data, conversão só é permitida até 13/11/2019. Aí eu aplico o fator certo de 1,2, 1,4, 1,5, a depender dos anos exigidos de 15, 20 ou 25 anos. E se o segurado é mulher ou homem. E aí eu somo no tempo comum para ver se fecha o requisito. A seguir nós vamos amarrar isso com as vedações pós-reforma e com o tema 709, para você nunca mais confundir conversão, idade mínima e permanência atividade nociva. Beleza, aqui é o ponto em que muita gente confunde, então vou deixar bem amarrado e bem objetivo. Depois da nossa reforma da Previdência, da Emenda Constitucional 103 de 2019, a aposentadoria especial passou a ter, vamos chamar assim, de 3 portas possíveis. Cada porta tem uma lógica diferente e isso clareia de uma vez a história da idade mínima. Portanto, a primeira porta é o direito adquirido até 13/11/2019. Então, se a pessoa já tinha completado o tempo mínimo de atividade especial até 13/11/2019, ela entra por direito adquirido. E aqui, gente, o ponto é simples. Não existe idade mínima nova para quem já tinha preenchido os requisitos antes da reforma. Ou seja, completou 15, 20 ou 25 anos de atividade especial até 13/11/2019, ok, a pessoa vai ter direito à aposentadoria especial. A regra nova de idade, portanto, não alcança a pessoa nessa porta, nessa condição. Segunda porta, regra de transição por pontos para os filiados até 13/11/2019. Prestem atenção aqui, gente, ela vale para quem já era filiado ao RGPS até 13/11/2019 e ainda não tinha fechado todos os requisitos até essa data. Então, como funciona? A pessoa precisa cumprir 2 blocos ao mesmo tempo.
A. O tempo mínimo para efetivação da exposição, que são aqueles 15, 20, 25 anos, como nós vimos, né? Conforme o caso, conforme a exposição ao agente nocivo. E B. Uma pontuação mínima de idade mais tempo de contribuição. E as pontuações são estas, regra atual, tá, gente? 66 pontos mais 15 anos de exposição, 76 pontos mais 20 anos de exposição, 86 pontos mais 25 anos de exposição. Então, o decreto também reforça isso e ainda lembra que a idade e tempo são apurados em dias para somar os pontos. Percebam como aqui não existe uma idade mínima fixa em anos. Nessa regra existe uma meta de pontos. Então, a frase correta e clara é: quanto maior o tempo especial exigido, maior é a pontuação exigida, 66, 76 ou 86, e não uma idade mínima automática. Então, exemplo prático para destravar de vez. Imagine alguém que precisa de 25 anos especiais. A meta será 86 pontos. Então, se a pessoa tiver 56 anos de idade e 30 anos de contribuição, dá 56 mais 30, 86. Ela cumpriu os pontos e, tendo os 25 anos de efetiva exposição, fechou a transição. Vou dar um outro exemplo aqui. A pessoa tem 60 anos de idade e 26 anos de contribuição. Também fecha os 86 pontos. Percebe? A idade varia porque o que manda aqui é o somatório. Terceira porta. Regra permanente de idade mínima para os filiados a partir de 14/11 de 2019. Agora vem a regra que mais cai em prova e mais confunde, que é a regra de transição por pontos. E aqui eu já te peço que, se está fazendo sentido para você, deixa o like, porque esse capítulo salva muita gente na hora da prova. Agora sim, idade mínima em anos cravada. Como nós vimos, se o segurado é filiado ao RGPS a partir de 14/11 de 2019, a regra exige tempo de exposição mais idade mínima. Ficando assim, 15 anos de exposição corresponde a 55 anos de idade, 20 anos de exposição, 58 anos de idade, 25 anos de exposição, 60 anos de idade. E aqui a norma fixou exatamente quais são as idades, 55, 58 e 60 anos. Só um detalhe aqui, gente, para dar mais contexto para vocês. Por que o tempo mínimo depende do tipo de atividade do agente nocivo? Pessoal, nós temos sempre que pensar que quanto menos tempo de exposição exigido, mais agressivo à saúde e integridade física é o agente. Sendo assim, o INSS organiza dessa forma. 15 anos de exposição são aquelas pessoas que estão expostas em mineração subterrânea em frente de produção. E essa exposição é a típica exposição com associação de agentes. Já os 20 anos são aquelas pessoas que estão expostas a asbestos, amianto ou então a mineração subterrânea afastada da frente de produção. E 25 anos, que é a mais comum, são as demais situações: calor, frio, ruído. Então isso ajuda você a entender por que existem 3 trilhas de idade, porque existe essa diferenciação entre os pontos. E aqui vale apontar 2 alertas para você destacar nas suas anotações. Alerta 1. Conversão de tempo especial para comum nas aposentadorias comuns. Lembrem-se, a conversão não é livre após a reforma. A regra administrativa está deixando claro que a conversão se aplica somente ao trabalho prestado até 13 de novembro de 2019, e o decreto também traz essa limitação expressa. Alerta 2. Vedação de continuar na atividade nociva após se aposentar especial. A Lei 8.213 de 91 diz que se aplica o artigo 46 ao aposentado especial que continua trabalhando exposto a agentes nocivos. Em linguagem de prova, aposentadoria especial pressupõe afastamento da exposição. Agora abordaremos um tema bem teórico, mas do jeito útil. Quando a discussão chega ao STF e ele julga em sede de repercussão geral, não é só mais um caso. Ele fixa uma orientação que vira referência obrigatória para milhares de processos iguais. Então, quando o Supremo Tribunal Federal decide esse tema, ele está dizendo como deve ser lida a aposentadoria especial do RGPS
à luz da Constituição Federal, principalmente do parágrafo 1º do artigo 201. E depois disso, a aplicação na lei e nos regulamentos precisa respeitar essa moldura. E aqui a sacada de prova é que não é outro benefício, é o mesmo benefício, só que analisado pelo topo da hierarquia. Primeiro a Constituição, depois a Lei 8.213, depois o decreto, depois as normas do INSS. E isso é controle de constitucionalidade na prática. A Constituição vira a régua, e quando a régua muda, todo o resto se ajusta. E aqui entra um contraste didático que é ótimo para a prova. O Supremo Tribunal de Justiça, o STJ, tinha um entendimento repetitivo admitindo reconhecer a especialidade do vigilante com ou sem arma em determinadas condições com exigências probatórias ao longo do tempo. Mas vejam, quando o Supremo Tribunal Federal, o STF, entra e fixa a moldura constitucional da aposentadoria especial do artigo 201, parágrafo 1º, ele coloca um limite. Ele fala assim: uma coisa é reconhecer o tempo como especial aplicando regras da lei, do decreto e das normas do INSS, ou seja, na lógica infraconstitucional de prova, agentes e formulários. Outra coisa é afirmar que esse reconhecimento por si só obriga a concessão da aposentadoria especial no RGPS. Isso tudo acontece quando o STF está analisando o tema pela moldura da Constituição, ou seja, pela moldura do parágrafo 1º lá do artigo 201 da nossa Constituição. Então vamos para o fechamento do conteúdo. No tema 1209, o STF travou o caminho do vigilante como especial para a aposentadoria especial por periculosidade genérica. Aqui você aprendeu o conceito e os meios de prova da aposentadoria especial. Você separou a aposentadoria especial do tempo especial na aposentadoria comum. Você anotou as vedações pós-reforma e você enxergou o controle constitucional funcionando. Se isso te deu clareza, já deixa o like, porque esse é conteúdo que evita semanas de confusão. Portanto, o grande aprendizado da aula é que jurisprudência não é decoreba, é hierarquia, competência e moldura constitucional. Então, pois bem, meu guerreiro, minha guerreira, se você chegou até aqui, parabéns de verdade. Isso mostra disciplina e disciplina é o que vai vencer a ferrugem. Agora faz o seguinte, deixa o like, se inscreve e me fala aqui nos comentários qual que foi a parte mais difícil para você. Se foi o conceito da aposentadoria especial, se foi as provas, os meios de comprovação, PPP, LTCAT, se foi a questão da conversão dos tempos, dos fatores de conversão, ou então se foram as vedações pós-reforma, ou controle constitucional, repercussão geral. E aproveita para mandar a sua dúvida porque eu leio e uso isso para construir as próximas aulas. E reforçando, os nossos grupos de estudos, tanto da lista da Masterclass quanto do e-book gratuito, estão a todo vapor com desafios semanais. E se você quer participar, já vou deixar o link aqui na descrição. E o desafio para você é a seguinte, vá na aba Playlists do canal e assista o bloco Benefícios do RGPS relacionado à aposentadoria especial e tempo especial, anotando um mapa com 4 perguntas. Qual é o pedido? Qual é a prova? Qual é a data pré ou pós-reforma? E qual é a vedação aplicável? Faça isso e você vai começar a pensar como banca e como INSS. Pois bem, meu querido, minha querida, por enquanto é só. Que Deus abençoe grandemente seus estudos e nos vemos em breve.